Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia se renova sobre nós. Pai, nós sabemos que tudo que temos, tudo que somos, tudo que temos de bom vem de fato do Senhor. Por isso nós te glorificamos. Senhor, pedimos em nome de Jesus, fala conosco. Pai, abre os nossos corações, nos ajuda a entender tudo isso que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Pai, em nome de Jesus, tira os preconceitos, derruba os sofismas, as barreiras que impedem de fato de entrarmos na tua presença e estarmos diante do Senhor. Queremos estar, Senhor, sem armaduras, totalmente livres, para ouvir a tua voz e entender aquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos essa noite, a gente está falando sobre saúde integral, né? No sábado nós falamos sobre saúde emocional. Hoje de manhã nós falamos sobre a saúde na família, nas relações familiares. E agora à noite a gente vai falar sobre saúde espiritual. É interessante o teatro aqui, né? Esse pequeno sketch que a gente teve, onde foi mostrado o ser humano de maneira completa, né? Um ser com corpo, alma e espírito, né? Dentro de uma leitura mais moderna ou mais integral e completa, a gente entende que o ser humano é um ser bio, psico, sócio, espiritual. Caramba, eu sou tudo isso, pastor. Você é tudo isso. Você é um ser biológico, você é um ser psicológico, que tem suas emoções, você é um ser social, que se socializa, né, que se relaciona, e você é um ser espiritual. Por isso a gente hoje, mesmo dentro da Organização Mundial de Saúde, a gente tem um conceito de qualidade de vida, onde a espiritualidade é ponto principal. E isso é muito bom, né? Porque quando uma organização mundial consegue enxergar a espiritualidade como parte intrínseca, como parte natural do ser humano, isso abre possibilidades para que a gente possa então falar da verdadeira espiritualidade que reside em Cristo Jesus. E é isso que a gente vai falar hoje. Se a gente for buscar definições sobre religiões espirituais, sobre o que é religião e sobre o que é espiritualidade, a gente vai esbarrar em vários conceitos. Eu separei dois conceitos que eu achei bem interessantes e que são bem, vamos dizer assim, utilizados nas pesquisas hoje que trabalham com essa questão da espiritualidade. Lá vou eu andar de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou hiperativo, é por isso que eu fico contando. Eu trabalho num hospital com pacientes oncológicos e é muito claro, pacientes que têm uma espiritualidade e pacientes que têm o apoio psicossocial, quer dizer, eles se sentem apoiados pela família, pela comunidade, eles têm uma sobrevida maior e com mais qualidade do que aqueles que não têm. Hoje a gente tem muitas pesquisas nesse campo que indicam que a espiritualidade é sim um fator que prolonga a vida das pessoas com mais qualidade. Então vamos entender um pouco o que é espiritualidade. O Müller, ele define religião como a palavra que vem do latim religare, que significa religar, quer dizer, ligar o homem com Deus, né? E a religião tem a ver com uma organização, é quando você organiza as suas experiências espirituais através das doutrinas, né? Por exemplo, nós cristãos acreditamos em encarnação, nós não acreditamos em reencarnação. A gente acredita que Jesus encarnou, que o Deus vivo, que Deus, Criador dos céus e da terra, se tornou homem, pisou na terra. Por isso hoje nós estamos em 2019, porque há 2019 anos atrás aproximadamente, Deus pisou na terra. Não é fantástico isso? Você pensar que Jesus rasgou o tempo e o espaço, e ateu nenhum pode falar
alguma coisa, porque ele vai ter que olhar para o calendário e saber que ele está em 2019, porque o Deus Criador do universo veio em forma de um bebezinho e nasceu em Belém, e cresceu, e morreu na cruz, e ressuscitou, e ascendeu ao céu, e derramou o seu Espírito sobre a terra, e nós esperamos a sua volta. Amém? Está aí, está na história, não tem o que negar. Então, na verdade, religião é tudo aquilo que define ou que tenta normatizar a espiritualidade, né? A gente acredita, por exemplo, no batismo, é um memorial deixado por Jesus. Nós celebramos a ceia, que é outro memorial também deixado por Jesus. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E que por meio dela nós nos achegamos a Deus como sendo guiados por essa palavra, né? Isso é o que normeia a religião cristã, né? As outras religiões têm as suas normas e as suas doutrinas. E a espiritualidade vem do latim spiritualistas e significa respiração. É um conceito mais amplo. Seria aquela parte que todo ser humano tem. Todo ser humano tem essa questão da espiritualidade. Tudo aquilo que questiona, por que eu estou aqui? Qual a razão da minha existência? Por que eu vim ao mundo? Isso é do âmbito da espiritualidade. Amém? Outra definição de religião: religião pode ser definida como um sistema de crenças práticas observadas por uma comunidade, apoiado por rituais que reconhecem, comunicam-se ou aproximam-se do sagrado e do divino, por meio dos rituais, das liturgias, por meio das músicas, por meio da oração. Tudo isso normeia uma religião, e normeia a nossa também. E a espiritualidade ajuda a reduzir o estresse, aqui já na área da saúde, né? Leva à aquisição de hábitos mais saudáveis, oferece conforto em momentos difíceis, levando por consequência muitos benefícios para a saúde física e mental. A gente sabe hoje que a espiritualidade, a gente fala que é um instrumento de coping. Coping é enfrentamento, né? Para o sofrimento, para as dores. Então, ter espiritualidade, quando você cultiva essa espiritualidade, você se torna, vamos dizer assim, mais resiliente. Caramba, pastor, você está falando um monte de palavra que eu não entendo. O que é resiliência? Resiliência é um termo que foi tirado da física e que atua, por exemplo, vamos pensar o ferro, tá? Ou vamos pensar no violino, que é um instrumento extremamente sensível, né? Quando está calor, o que acontece com a madeira do violino? Ela expande, não é? E quando está frio, ela trai. Quando a temperatura está normal, ela entra no seu estado normal. Isso é resiliência. Quer dizer, é alguma coisa que recebe uma ação, que modifica o estado, né? O metal é igual, né? Quando está quente o metal dilata, não é assim? Quando está frio ele contrai, na temperatura normal ele volta ao seu estado normal. Isso é resiliência. Quer dizer, vem as intempéries da vida sobre nós, às vezes a gente está para baixo, às vezes a gente está para cima, e aí a gente de repente volta num estado de normalidade, né? E a espiritualidade ajuda a gente a voltar a esse estado inicial. Amém? Deu para entender aqui o que é resiliência? Isso ajuda a gente muito. Vamos pensar aqui no conceito de religião, né? Os pilares que sustentavam a religião no Velho Testamento eram a Torá, a lei, o sacrifício, o sacerdote, o sábado e o templo. Tudo estava construído sobre esses 5 pilares. Amém? Você tinha lá a Torá que normatizava, ou a lei que normatizava essa religião. Você tinha o sacrifício que era realizado uma vez ao ano. O sacerdote, o sumo sacerdote, sacrificava um animal, entrava num lugar separado chamado Santo do Santo, e lá ele fazia a expiação dos pecados dele e do povo.
E era um lugar tão cheio de temor por parte deles, que o sacerdote entrava nesse lugar com uma cordinha amarrada no pé e sininhos na roupa. Então, enquanto ele estava se movimentando, fazia tlim, 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 sabe? Então o pessoal sabia, ele está vivo. A hora que parava, opa, o que será que aconteceu? E se ele morresse lá dentro, se ele não tivesse se purificado da maneira adequada, ele caía duro lá dentro. E aí os caras não podiam entrar lá para tirá-lo, eles puxavam com uma cordinha, puxavam ele para fora, tá? Isso acontecia uma vez por ano, nesse local chamado Santo do Santo. O sacerdote era a pessoa escolhida para fazer essa intermediação entre Deus e o homem. Esse sacerdote tinha que ser de uma tribo específica, a tribo de Levi, e ele tinha que ser de uma família específica, da família de Arão. Só eles poderiam de fato realizar a tarefa principal, que era entrar com a expiação e com a intermediação entre Deus e o homem. O sábado era o dia escolhido para que houvesse as celebrações, para que o povo pudesse então buscar a Deus naquele dia específico. O templo era o lugar privilegiado onde o Senhor se manifestava. Ele só se manifestava naquele lugar. Primeiro, na tenda do encontro. Se lembra quando Moisés constrói o tabernáculo? Ali também tinha o Santo dos Santos e ali o Senhor se manifestava. Depois do templo, depois do tabernáculo, Salomão constrói um templo. E ali também tinha o Santo dos Santos, onde Deus se manifestava. Aí passou-se anos e anos, a arca foi perdida, que era o local onde Deus se manifestava, né? E Herodes o Grande constrói um templo em Israel, que foi destruído 70 anos depois de Cristo, mas lá já não tinha mais a arca. Mas os sacrifícios continuavam e toda essa liturgia ainda era feita. Então a lei, toda a religiosidade, ela era colocada sobre esses pilares, até que Jesus vem. Quando Jesus vem, com o advento de Jesus, ele explode tudo isso. Ele explode tudo isso. Se a gente for em João 4, você vai ler um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E essa mulher, ela, depois de um diálogo intenso com Jesus, ela pergunta: eu vejo que tu és profeta. E ela fala o seguinte: olha, os nossos pais dizem que o local para adoração é aqui em Siquém, Samaria. Aquelas terras pertenceram a José, um dos filhos de Jacó. E ali, os samaritanos acreditavam que era o lugar privilegiado para a manifestação do divino, para a manifestação de Deus. Então ela diz para ele, ela diz para o Senhor: olha, nós aqui samaritanos acreditamos que aqui em Siquém é o lugar de adoração. Vocês judeus dizem que o lugar de adoração é Jerusalém, é o templo. Então como é que é isso? E aí Jesus fala: olha, não chegará o tempo em que não será nem aqui nem ali, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nesse momento Jesus explode tudo isso. Com o advento de Jesus, a gente tem uma nova visão em termos de espiritualidade. Agora o local sagrado não era mais o templo. O local sagrado se esparrama das 4 portas, das 4 paredes do templo e vai para o mundo. O mundo, então, dentro dessa perspectiva, é o lugar onde Deus está. Aí a gente pode lembrar de Jacó. Se lembra quando Jacó tem aquele sonho da escada, onde os anjos subiam e desciam? Estão lembrados disso? Estão lembrados? Né? Ele está fugindo de Esaú, e aí ele dorme lá, ele pega uma pedra, coloca no chão, usa como travesseiro, e ele tem o sonho dessa escada. Quando ele acorda, ele fala: nossa, Deus está nesse lugar. E ele chama aquele lugar de Peniel. Quando a gente lê essa palavra, a gente entende que Deus estava lá, mas que não era perceptível a Jacó.
Da mesma forma, Deus está em muitos lugares e muitas vezes a gente não se atenta a isso. Então o lugar agora de manifestação de Deus não era mais o templo, mas era o mundo. Em seguida, a gente tem a consagração de todos os dias. O apóstolo Paulo em Gálatas fala, olha, já não tem mais sábados, já não tem mais festas, já não tem mais luas, porque todo dia é dia do Senhor. Então ele extrapola a questão do sagrado para além de um dia específico. Já não era mais sábado, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque todo dia é dia do Senhor. Há uma mudação então. O sacerdócio já deixa de ser para uma pessoa específica e ele passa então a ser a todos os crentes. Segunda Pedro diz que nós somos nação santa, sacerdócio real, para que manifestemos a glória de Deus. A reforma religiosa, ela traz essa visão. Martim Lutero, ele luta contra essa questão, dizendo que, olha, o sacerdócio não é privilégio de um clero, não é privilégio de um grupo. O sacerdote agora são todos aqueles que pela graça acreditam na salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da salvação em Jesus Cristo, então, nós somos feitos sacerdócio, povo santo, nação santa, povo peculiar, quer dizer, singular a Deus. Em seguida, nós temos um sacrifício, que é o sacrifício do Senhor, sacrifício perfeito, imolado como um cordeiro, ele vai ao matadouro e ele se entrega por nós. Esse sacrifício então elimina todos os outros sacrifícios. Hebreus diz que ele é o sacrifício perfeito e que por meio da morte dele foi tudo consumado. E que agora nós podemos com ousadia entrar no Santo dos Santos, aquele lugar onde o sacerdote podia entrar só uma vez por ano. Nós temos livre acesso a ele agora, espiritualmente falando. E a gente pode então entrar na presença de Deus, sabendo que o sangue do Cordeiro repousa sobre nós. E é muito interessante a gente pensar sobre isso. Eu lembro muito de Esaú e de Jacó. Vocês estão lembrados que Jacó queria a primogenitura, né? Ele queria que o pai abençoasse ele. E aí, ele e a mãe dele faz uma trama, eles armam uma tramóia lá para enganar o velhinho Isaac, que já estava quase cego e não enxergava direito, né? E aí diz o texto, muito interessante, né, que Jacó, ele para enganar o pai, o que ele faz, vocês lembram? Oi? Ele pega um animal, né, ele pega a pele desse animal, porque Esaú era peludo, e ele não era, ele era assim, sem pelo, né, lisinho. Aí para enganar o pai, ele pega a pele do animal, e ele coloca nos braços aqui atrás, né? E ele pega a roupa do irmão, coloca e vai lá com um cozido, com um assado para dar para o pai, para receber a bênção. Porque o pai fala para ele, ó, vai lá Esaú, mata um animal, faz aquela carne de panela que eu gosto, né, gostosa, e vem aqui que eu vou te abençoar. E aí ele e a mãe dele faz isso muito mais rápido, porque enquanto ele foi caçar, ele pega lá um animalzinho que já estava ali na mão, prepara tudo e vai lá. E aí quando ele chega na presença do pai, ele fala, pai. E aí Isaac fala, quem está aí? Ele fala, é Esaú. Aí ele fala, que estranho, a voz é de Jacó, né? Aí ele pega Esaú, ele fala, vem aqui filho. Aí Jacó se aproxima, ele dá uma fungada, né, em Jacó. E ele fala, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E é exatamente isso que Deus faz com a gente. Quando você chega na presença dele, ele fala assim, a voz é da Josiane, mas o cheiro é de Jesus. A voz
é da Maria, mas o cheiro é de Jesus. Você está entendendo? O sangue do Cordeiro, ele passa sobre nós, e a partir daí a gente entra na presença de Deus com esse livre acesso. Porque quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus sobre você, e isso nos permite entrar na presença dEle. Amém? Esse é o sacrifício perfeito, e não precisa ter outro. Outro ponto é a graça. Agora já não é mais a lei, agora tudo repousa sobre a graça de Deus. É pela graça que somos salvos, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é Deus quem dá. Não vem de nós, não vem de obras para que a gente não se glorie. Obras é trabalho, né? Não vem do nosso trabalho, mas vem da graça, vem do amor incondicional de Deus. Jesus, irmãos, Ele faz exatamente isso. Ele explode a religião e Ele traz novos conceitos para que a gente viva uma espiritualidade de fato saudável. Amém? E seguindo então, Jesus Cristo conta uma história para nós. Em Mateus 7, 24, 27, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, sobre dois homens. Um que constrói a sua casa sobre areia e um que constrói sobre a rocha. Abre lá o texto para nós. Mateus 7. (24 a 27). E o texto diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. O texto é interessante, e ele nos propõe algumas coisas. Eu gostaria que você olhasse para essa construção. As duas casas têm várias coisas em comuns, mas elas têm um contraste específico. Quando você olha para essa figura, o que você nota? O que você nota? A irmã Clarice não vale, porque ela é engenheira civil. Quando você olha para essa figura, o que você nota nela? Uma está torta, né? Uma delas está torta. Não está retinha como a outra. Que mais? Oi? A estrutura, né? Parece que é igual, bem semelhante. Que mais? Um alicerce ali cedeu, não estava fundamentado direito, né? Que mais, irmãos? Oi? Não entendi, pastor. A pintura é igual, né? Tem a mesma característica, a mesma arquitetura, né? Está ali, ó, igualzinha. Bacana, é isso mesmo. Tem muitas coisas em comuns, mas elas têm um contraste bem específico, né? Vamos pensar aqui, que lição que a gente aprende do fato de que ambas as casas foram construídas por seres humanos? As duas casas foram construídas por pessoas, por gente. Que lição que a gente pode aprender aqui? Oi? O alicerce, aonde você coloca o seu alicerce, aonde você fundamenta a sua vida, ou vamos supor, a sua construção. Isso é responsabilidade nossa, né? O alicerce está lá, aonde eu vou construir, depende de mim, não é isso? Né? Muito bom, muito bom. Olha, isso significa que nós seres humanos temos uma responsabilidade real em edificar nossas vidas. Ou seja, Deus é quem edifica, mas cada um tem que colocar a sua participação responsável na construção. Isso quer dizer o quê?
que você tem a sua parte a ser feita. Que Deus tem a responsabilidade dele em edificar, mas é você quem vai construir e vai edificar esse alicerce. Amém? Outra coisa, que lição que a gente aprende do fato de que ambas as casas receberam a ação da chuva e da enchente? As duas casas receberam a ação da chuva e da enchente. O que a gente aprende por aqui? Uma resiste, outra não. Que mais? Que mais? Oi? Fragilidade, né? Fragilidade, muito bom. Que mais, irmãos? Você já leu o texto antes, né? Ambas, tanto a casa que resistiu quanto a que não resistiu, todas elas foram sujeitas às intempéries, à tempestade, enfim, ao tempo ruim, né? E isso mostra o quê? Que nenhuma casa está isenta de sofrimento, que ninguém está isento de sofrimento. Alguns acreditam que por serem seguidores de Jesus, não passarão por dificuldades. No entanto, a chuva veio sobre ambas as casas. Isso quer dizer o quê? Que não existe um nível superior de gente que está acima dos problemas. Pastor passa por dificuldade, ministro de louvor passa por dificuldade, você passa por dificuldade. Não tem uma pessoa que não passe por angústias, por sofrimento e por tristeza. Na verdade, todo ser humano é atravessado pelo nascimento, pelo sofrimento e pela morte. Todo ser humano é atravessado pela culpa. Não há um ser humano no planeta, não há uma tribo no planeta, não há um grupo no planeta que não passe por angústias. Todos nós somos atravessados. Então não existe alguém especial que fique fora disso. E isso é importante que a gente saiba. O que significa construir a casa sobre a rocha, irmãos? Oi? Fazer um estudo do solo. Que mais? Estar firme. Que mais? Quando você ouve construir sobre a rocha, o que te vem na mente? Oi? Senhor Jesus? Segurança. Muito bom. Tudo isso está correto. Edificar nossa casa sobre Jesus Cristo talvez fosse a resposta mais rápida e também correta, já que outros textos da Bíblia falam que Jesus é de fato como a rocha, né? Mas o texto aqui, eles falam uma coisa interessante. Vamos dar uma olhada? Olha lá, vamos ler juntos? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é quem edifica sobre a rocha. Quem edifica sobre a rocha? Quem? Quem ouve e... Você já tinha se ligado nessa parte? A gente relê o texto, né? Mas não lê lá que, o construir sobre a rocha tem a ver com obediência, tem a ver com praticar aquilo que eu ouço. O construir sobre a rocha tem a ver com a prática da palavra de Deus, da qual eu baseio a minha vida. E essa é uma questão da espiritualidade. Então, o que a palavra nos indica é que ela exige ou ela demanda de nós uma vida de obediência. É aí que está a verdadeira espiritualidade, quando a gente obedece a palavra de Deus. O Senhor diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Essa é a prova do verdadeiro amor no Senhor Jesus. Em resumo, aqui a gente aprendeu 3 liçõezinhas hoje. A primeira, que a gente tem responsabilidade por nossa vida espiritual. A segunda, as dificuldades virão sobre as pessoas
sobre todas as pessoas, inclusive sobre as espirituais. Construímos nossa casa espiritual quando praticamos os ensinamentos de Cristo. São 3 pontos que eu quero que você leve para a sua casa hoje. Amém? Que construir sobre a rocha é praticar a palavra. Agora, a gente tem 4 propostas que eu escolhi aqui, sobre o mercado religioso, aquilo que está acontecendo em termos de religião no Brasil e no mundo. O primeiro dela, e essas propostas, é importante deixar claro isso, elas não produzem uma vida verdadeira de espiritualidade. A primeira é espiritualidade sem Jesus Cristo. A pessoa fala, eu busco Deus, eu tenho Deus, eu tenho o meu jeito de buscar a Deus, todos os caminhos levam a Deus, o importante é Deus. E tira Jesus do quadro. Vocês já ouviram isso? Essa é uma forma de espiritualidade. A outra é o legalismo religioso, sem vista entusiasta. Quer dizer, para você servir a Deus, você não pode fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que vestir tal roupa, você não pode cortar cabelo, enfim, uma série de ordens, de ordenanças, para que você possa então entrar na presença de Deus. O outro ponto, ritualismo repetitivo sem poder transformador. As igrejas reproduzem liturgias, elas fazem sempre o mesmo movimento litúrgico, o mesmo culto, na expectativa de que Deus vai ser alcançado por meio daquilo. E a última é emocionalismo místico. Se eu não sentir, eu saio daqui achando que Deus não está nesse lugar. Eu tenho que sentir o arrepio. Ainda que seja do ar-condicionado, né, batendo em mim. Senti o arrepio hoje, acho que Deus está aqui, gente. Né? Pessoal, a gente ri, mas é isso mesmo. Né? As pessoas hoje, elas baseiam a presença de Deus naquilo que elas sentem. E isso é um terreno muito arenoso, porque os nossos sentimentos, eles são muito difusos, né? Eles são muito inconstantes. E a gente tem que se basear naquilo que é eterno, naquilo que não muda. E a palavra é que não muda. O Senhor disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui. Você creia ou não creia, Deus está aqui. Ele não depende de que você acredite. É a palavra dele que diz isso. E é nisso que a gente tem que confiar. Agora, por que o espiritualismo sem Jesus Cristo não revela ou não causa a verdadeira espiritualidade? Por quê, irmãos? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém veio ao Pai senão por mim. Se não é por Jesus, você não encontra Deus. Isso é ponto pacífico. Isso está escrito nas Escrituras. Irmãos, a gente não pode, tem coisas que não dá para negociar. E essa é uma delas. Cristo é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E é por meio dele que nós nos achegamos a Deus. A palavra diz, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o caminho. Esta proposta nega Jesus como o único mediador entre Deus e o homem. Aqui se encaixam todas as religiões onde Cristo não é o centro. Legalismo religioso sem vida espiritual entusiasta. Quer dizer, a pessoa só vive no legalismo, né? Ela tem que se comportar daquele modo, senão Deus não se manifesta, senão ela não se aproxima de Deus, senão ela não agrada a Deus. Por que isso não produz uma vida espiritual de fato?
E não é por obras, é graça. Não é pela forma como eu me visto, não é pela forma como eu vou para a igreja, com Bíblia ou sem Bíblia. É a graça de Deus que me leva na presença dEle. Não são os costumes e nem as tradições. Amém, irmãos? O legalismo tem aparência de espiritualidade, pois a pessoa legalista parece séria, muito rígida e ascética, e há uma ênfase na obediência cega, há uma lista de regras. Mas o legalismo mostra falta do verdadeiro entusiasmo, que é Jesus vibrando dentro de nós, e toda a lista de regras diminui os padrões altíssimos de que Jesus exige de nós. Jesus tem exigências de comportamento para nós. E essas listas, elas diminuem esses padrões de alguma forma. E o ritualismo repetitivo, sem poder transformador? Qual que é o problema aqui? Sabe aquele ritual que é sempre repetido e que não muda a vida de ninguém? Qual que é a questão aqui? A questão aqui é muito comum hoje em dia, muitas igrejas estão firmadas em rituais de todos os tipos para manterem seus fiéis. Então os cultos deixaram de ser cultos, eles viraram eventos. É como os casamentos, né? Deixou de ser cerimônia e acabou virando evento. Show da fé, não é? É um simulacro, é uma simulação. Eu costumo dizer que lá no templo de Salomão, Deus não é aquele da Universal não em São Paulo, mas é o templo de fato de Salomão que está na Bíblia, né? Lá no templo de Salomão, quando eles dedicaram o templo ao Senhor, diz o texto que a Shekinah de Deus, a glória de Deus, a nuvem de Deus entrou naquele lugar, e todos os sacerdotes caíram ao chão, e eles não conseguiram ministrar, porque a glória de Deus era muito forte naquele lugar. Hoje em dia a gente não tem isso, a gente tem gelo seco. Sabe, gelo, isso é aquela fumacinha, igualzinho, né? Você está entendendo aqui, irmãos? Como a gente foi modificando essa questão do Evangelho? E tratando, às vezes, a glória de Deus de uma maneira tão barata, né? Tão barata. Toda árvore do jardim podereis comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se comendo certamente morrerás. O texto original fala assim: porque se comeres, morrendo morrerás. Ele está falando de uma morte física e de uma morte espiritual. No momento em que eles se apropriam desse fruto, e o pecado aqui não é gastronômico não, viu, irmãos? O pecado aqui é que eles queriam ser um ego absoluto, eles queriam ser Senhor, eles queriam ser Deus das suas vidas, e não mais ter Deus como Senhor. Você está entendendo aqui? Porque a tentação é, se você comer desse fruto, você vai ser como Deus. É isso que a serpente fala para eles. Então, nesse momento que eles comem do fruto, você tem a morte física, a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação de Deus e do homem. Antes o homem tinha uma relação íntegra com Deus. A partir desse momento essa relação é rompida. Em seguida você tem uma alienação psicológica. Quando o medo entra, quando a vergonha entra e o homem se esconde, nesse momento ele é cindido internamente. Psicologicamente esse homem tem uma alienação. Em seguida, quando o homem acusa a mulher, você tem uma alienação relacional. Antes a relação que era perfeita com aquela fêmea, com aquela mulher, com aquela esposa, agora ela tem um ruído no meio dessa comunicação. Há um rompimento dessa relação. E aí Deus dá uma sentença. Deus fala para os dois, né? Por causa disso, maldita é a terra, e dela, com o suor do seu rosto, você vai colher o pão, e dela você vai colher cardos e abrolhos, quer dizer, ervas daninhas. Então, olha, irmãos, olha o que o pecado causa. Pensa nesse quadro todo: a morte, a separação de Deus com o homem, a separação do homem
com o próximo, a separação do ser humano com ele mesmo, com o psicológico, e a separação do ser humano com a natureza. Nós temos 4 áreas que foram comprometidas com a queda do homem. E aí a espiritualidade entra nessa questão, porque quando Jesus vem, ele vem para regenerar toda a humanidade. Jesus vem para restaurar todas as coisas. Ele vem para restaurar a relação do ser humano com Deus, sendo a ponte entre Deus e o homem. Aí eu retomo o versículo que o irmão trouxe: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, Ele é o caminho, Ele é a ponte que nos leva a Deus. A partir desse momento, com o Espírito Santo na minha vida, eu tenho um rearranjo no meu emocional, no meu psique, e Deus volta a fazer parte da minha existência e a dirigir a minha vida, se eu der espaço para que Ele dirija. Presta atenção. Em seguida, o projeto de Deus é que eu restabeleça o meu relacionamento com a minha esposa, com as pessoas que estão do meu lado. E a gente vai falar sobre isso amanhã à noite, sobre os relacionamentos tóxicos, sobre como o relacionamento saudável deve acontecer. E em seguida, a gente tem então a restauração da natureza, que espera a manifestação nossa, como filhos e filhas de Deus. Vocês estão entendendo a abrangência do sacrifício de Jesus, meu irmão? O quão grande é a obra da redenção, da qual o Senhor, morrendo na cruz, trouxe para nós. Isso é um processo para a gente caminhar. Agora, a vontade de Deus na palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. E a vontade do maligno? Ela é má, ela é imperfeita e ela é desagradável? Ela é desagradável? Não é, né? É pelo prazer que o diabo nos tira da nossa direção. Aí ontem eu falei que prazer é diferente de alegria. Que você pode ter prazer, mas ser cometido logo em seguida por uma culpa muito grande, uma vergonha e uma tristeza, porque você sabe que pecou e o Espírito de Deus se entristece dentro de você. Olha que coisa, irmão. A palavra de Deus, ela diz para nós que o Espírito Santo se entristece dentro de nós. A palavra de Deus não diz que Ele nos acusa, porque não é função do Espírito Santo acusar. Quem é o acusador? Satanás. Deus se entristece, sabe aquela tristeza que você sente quando você erra? Você fala: nossa, Senhor, me perdoa. E aquele peso, né? Acontece isso com você? É o Espírito Santo, é Ele que está se entristecendo, é Ele que está lá, né? Então a vontade do maligno, ela nem sempre é desagradável. Na maioria das vezes ela é muito prazerosa, por isso que nos leva ao pecado também. Vocês acham aí, a gente já respondeu isso? Vamos lá. Desafio final, para que a gente possa experimentar, para que vós experimenteis, a palavra diz, né? Você só irá experimentar a vontade de Deus se você abandonar os padrões antigos e adotar os novos compromissos inegociáveis com a palavra de Deus. De novo eu quero dizer para você, no mercado das religiões, a gente tem hoje uma barganha muito grande com a fé, com a questão da fé. A graça de Deus, ela está sendo banalizada por muitas igrejas e muitas comunidades. Aquele versículo onde abundou o pecado, superabundou a graça, tem sido alterado por várias comunidades, no ponto de aonde abundou a graça, superabundou os pecados. Você está entendendo aqui? Tudo pode,
Tudo pode, só que nem tudo me convém. Tudo pode, mas nem tudo me é lícito. E é isso que a palavra nos adverte. O Senhor nos chama para esse compromisso com a palavra, compromisso com padrões divinos. A única forma de a gente estabelecer um compromisso com padrões de santificação aprovados por Deus é através do estudo da palavra de Deus, da oração de submissão e do compromisso voluntário. É aí que está o local, é aí que está o nosso compromisso. O compromisso com Deus não é você vir todos os domingos da igreja. O seu compromisso com Deus não é você andar com a sua Bíblia debaixo do braço, ou no seu celular, ou seja lá onde for. O compromisso com Deus é você ler a palavra de Deus, é você orar se submetendo a Deus, e é você ter um compromisso voluntário em seguir Deus e fazer aquilo que Ele pede que você faça. Amém? Princípios então errados produzem escravidão e dependência. Se nossa consciência se flexibiliza com padrões cada vez mais negociáveis, nós nos afastamos da verdadeira espiritualidade e da santificação. A espiritualidade hoje, ela é tema de agenda desse milênio. Se fala de espiritualidade em todos os momentos, em todas as mídias e de todas as maneiras, né? É como se o homem hoje, a gente sai de uma idade moderna, onde tudo tem que ser provado pela ciência, e a gente entra nessa pós-modernidade, onde tudo é relativo, e onde aquela pressão de que Deus não existe, onde o ateísmo, muito forte na idade moderna gritava, hoje a gente vê grupos se abrindo para todos os tipos de experiências místicas, e isso também é perigoso. A gente saiu do que a gente fala de movimento pendular, né? A gente saiu do 8 e foi para 80. Antes tinha que provar. Agora tudo é possível, tudo é válido, em termos de religião, em termos de misticismo, em termos de espiritualidade. E aí, meus irmãos, eu quero te dizer uma coisa, de novo, tem padrões que são inegociáveis, que a gente não negocia, não dá para negociar. Sem Cristo não há vida com Deus. Sem Cristo não há vida com Deus. Guarde isso no seu coração, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Agora, o que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Ele espera que você se comprometa com a palavra dEle, com a verdade, e que você siga como filho de Deus, manifestando a glória e a luz em todos os lugares que você for. Deus chama você para ser sal. E quais são as propriedades do sal? Para que serve o sal? Oi? Para temperar, que mais? Para conservar os alimentos, né? Que mais? Para dar sabor. Você sabia que quando as crianças nasciam no passado, elas eram lavadas no sal? Porque ele tem um fator terapêutico. Deus pede para nós que nós sejamos sal, porque o sal conserva a característica do alimento. Se você não tiver geladeira e você bater o sal na carne, ela não vai apodrecer. E é isso que Deus pede de nós, que a gente não perca as características do reino na nossa vida, para que aonde quer que a gente vá, a gente possa então dar um tempero que esse mundo precisa.
Deus também nos chama de luz. E qual que é a propriedade da luz? Oi? Iluminar, né? Onde há luz não há trevas, não é isso? Onde há luz não há trevas. Olha só, olha que interessante. Quando você pinta uma parede, você olha para ela, ela está perfeita, não é? Agora pega uma luz e se aproxima dela, você vai ver todas as diferenças e todas as nuances que não deveriam estar nessa parede. A luz faz isso, a luz defraga, a luz mostra o que está errado e que tem que ser consertado. Vocês estão entendendo aqui, meus irmãos? Nosso chamado no mundo é para que a gente seja a luz avança, e o sal mantém as características do reino. O seu compromisso com Deus tem que ser um compromisso de adotar a palavra de Deus na sua vida e deixar que ela realmente crie em você essa qualidade de sal, e que você seja a luz em meio a um mundo de trevas. Amém? E deixa a luz de Cristo brilhar. E quando você pecar, porque a gente peca, chegue na presença de Deus sem medo. E aí Deus vai, sentir o cheiro de Jesus em você e falar: o sangue do meu filho já perdoou esse pecado. Amém? Deus abençoe a sua vida, que você assuma esse compromisso com Deus, de fato, de viver essa palavra e de ser luz e sal nesse mundo de trevas, em nome de Jesus. Nós já fomos abençoados, vamos ouvir uma mensagem. Mensagem musical.